E Marcelo, tu trouxe a palavra delargar. Só explica, né? Porque pra gente... Delargar é muito claro, né? Mas pra quem tá em casa escutando ou no carro? Tá. Delegar, quando você delega, você passa uma tarefa para alguém. A pessoa, você tem um método de passar isso daí para alguém, onde você certifica se a pessoa entendeu, você determina quando, como, onde deve ser feito. Se for um projeto, você determina o prazo final do projeto, tá? E aí você acompanha, você dá follow-up da pessoa. Não estou falando que você vai fazer follow-up, não vai fazer microgerenciamento. E aí você garante que aquela tarefa, aquele projeto que foi delegado, vai ser executado. Se for uma coisa que é feita todo dia, você garante que a pessoa vai ter o aprendizado para executar aquilo todo santo dia. Você pode fazer isso através de ter um procedimento, que a pessoa só segue o procedimento, ou você pode fazer isso através de um processo onde você se certifica que a pessoa sabe fazer, onde você ensina ela a fazer. Primeiro você mostra fazendo, depois você faz junto com a pessoa e depois você deixa a pessoa fazer sozinho. E aí você vai acompanhando a evolução dela nas entregas ao longo do tempo. Então, quando você delarga, você simplesmente fala, faz isso, não fala quando, como, onde, nem porquê. E aí depois, quando você vai ver, não é feito. Né? Você não certificou se a pessoa entendeu ou não, você não certificou se a pessoa tem clareza ou não. E aí foi delargado a tarefa e aí muitas vezes isso não funciona. Estou centralizando muitas coisas na minha empresa. Será que isso é bom? Afinal, a gente trouxe aqui um pouco de delegação e delargação, mas afinal, o que realmente é a delegação como um todo? Qual que é a definição de delegação? Definição de palavra? Para mim, delegação, se eu fosse definir, é o ato de você fazer com que as pessoas executem o trabalho que elas foram feitas para fazer. Se eu fosse falar de uma maneira simples. Por quê? Porque dentro de uma empresa você vai montar diversas funções e cada função é responsável por fazer uma coisa, executar, entregar e pronto. Se eu fosse falar isso. O que acontece? Mas parece ser tão simples. Parece ser tão simples, né? Mas são comportamentos padrões, João. Você acredita? Comportamentos padrões. Por quê? Porque quando a pessoa monta uma empresa, estou falando de pequena e média empresa, né? O nosso público é o dono de pequena e média empresa. Dono de PME. Isso. Então, quando você monta uma empresa, no começo da empresa, a gente fala que é o show de um homem só, né? O dono da empresa é aquele cara que vai lá e não tem tempo ruim, faz tudo o que precisa ser feito, sozinho. Às vezes o cara monta uma empresa já com funcionário, tudo, mas tem muitas empresas que começam, dependendo do que ela faz, é o dono e mais um ou dois, e aí estão fazendo tudo o que precisa ser feito para conseguir o resultado. E o fato de ele fazer, de ele se empenhar, de ele colocar amor, colocar carinho, de fazer o trabalho duro, que até então é o que ele acredita ser trabalho duro, faz com que ele crie alguns apegos a isso. E outra coisa, a maioria dos donos, comportamento padrão, né? A maioria dos donos de empresas são controladores. Então o cara tá ali, ele é o show de um homem só, são a maioria controlador. Tá? Experiência própria, Marcelo? É lógico, experiência própria, porque é comportamento padrão, né, João? Sim. Não é um negócio que, isso aqui saiu, não, é um comportamento padrão. Exatamente quando falam que dentro do DISC, né, que é uma ferramenta de análise comportamental, falam que a maioria dos donos de empresas são ID ou DI, que são DI, né? Dominância, influência. Dificilmente a gente encontra empresário que é C, que é S, que é mais tranquilo, que é mais organizado. Ponderado. Exato. Então é um comportamento padrão. Inclusive tem um cara que é um gênio, o nome dele é Shaka Diz. Ele fala que tem uma fase da empresa que é a toca-toca. O que é a toca-toca? Chega uma hora que o cara tá tão sobrecarregado que ele vai falar assim, preciso descentralizar. Não é nem delegar, eu preciso descentralizar, porque ele é centralizador. E aí ele descentraliza, chega lá na empresa e fala, não, agora a gente vai descentralizar, porque a gente vai crescer, porque não sei o quê. Aí ele não tem um método de descentralizar, não tem um processo de delegação, não tem processos escritos, procedimentos escritos, não tem uma estrutura organizacional, e aí ele descentraliza, né? Entre aspas, descentraliza. E aí quando ele vai ver, as coisas dão errado. Aí quando dá errado, o que ele faz? Ele volta e fala, não dá, esse negócio não funciona, eu vou ter que fazer, todo mundo tem que se reportar a mim. Então eles chamam de toca-toca, né? Uma hora ele descentraliza, outra hora ele traz de volta. Uma hora ele descentraliza, outra hora ele traz de volta. Não tem jeito, se não é eu nessa empresa, ninguém faz. A gente questiona isso porque... Que é bem feito, faça você mesmo. Ele delega e alguém faz, o que é bem feito, faça você mesmo. Exatamente.